Olá, turma, uma boa tarde a todos. Nós estamos fazendo a semana 4 de atividades do PET e por conta do feriado que nós tivemos na quarta-feira, nós vamos fazer hoje Geografia e História juntos. Só que são 2 vídeos separados, para não ficar muito longo o vídeo e nem muito pesado para vocês baixarem aí, tá bom? Então, primeiro nós faremos Geografia, são 3 questões, páginas 82 a 85. Nós vamos continuar estudando a água, como nós estávamos estudando nas semanas anteriores. Hoje nós vamos ver o ciclo da água na natureza. Então, nós vamos fazer a leitura do texto, que tem sempre no início, um texto de apresentação, que é um texto informativo, que traz informações importantes sobre o assunto que nós estamos tratando. Depois eu vou colocar para vocês aqui na sequência um vídeo explicando todas as etapas desse ciclo da água na natureza. Então, vamos começar pela leitura. O ciclo da água. O ciclo da água é fundamental para garantir que a água circule pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo permite que a água seja disponibilizada para diversos processos e, posteriormente, possa ser reutilizada. Dentre os principais processos que ocorrem no ciclo da água, podemos destacar a evaporação da água devido à ação do sol e a condensação do vapor de água. Depois vem a formação das nuvens e a precipitação. Então, essas são as etapas do ciclo da água na natureza. A água, quando ela está na superfície terrestre ou em rios ou em mares, ou a gente lavando ali, deixa aquela água, numa poça, ela tem esse processo de evaporação, uma vez que o sol emite o calor sobre ela. Então, o sol, sendo o calor que provoca a evaporação da água, depois ela passa para o estado de vapor, de gotículas, e essas gotículas elas se juntam, formando as nuvens. Quando as nuvens estão carregadas de água, ocorre a precipitação, que é a chuva, que é uma coisa que nós estamos aguardando muito nesses tempos que nós estamos passando, né? Veja como que fica, então, o ciclo da água. Primeiro, acontece a evaporação. Também, ao mesmo tempo, acontece a transpiração. Então, as plantas, também têm esse processo de transpirar, de emitir gotículas de água. Essas gotículas, elas vão para as nuvens, formando a condensação. Quando as nuvens estão bem carregadas de água, ocorre a precipitação. A água que choveu, ela vai entrar em contato com o solo e aqui ocorre a infiltração. Essa água vai entrar para dentro do solo e voltar para os rios, nos lençóis freáticos que ficam aqui debaixo da terra. Depois que essa água voltou, o ciclo se inicia, se reinicia. Ela evapora novamente, ocorre a condensação, depois a precipitação, e aí esse ciclo vai acontecer de forma repetitiva, Nós vamos ver agora o vídeo explicando essas etapas bem detalhadinhas. Então, vamos lá. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima?
Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Então, pessoal, de acordo com o que a gente viu no texto e com esse vídeo explicativo, nós vamos responder as perguntas que tem aqui na sequência. Baseado no texto e na imagem que tinha lá no texto, complete as lacunas da próxima imagem. Coloque também o título dessa imagem. Como que chama esse processo que nós estamos vendo, que é o título lá no início do tema do texto. Aqui tem as etapas, conforme a gente viu, nessa imagem aqui, que está lá na apostila de vocês no início, depois do texto. E aí, vocês vão preencher as lacunas, começando pela evaporação, depois a condensação, a precipitação e a infiltração, onde tem aqui os espaços para vocês preencherem, certo? Feito isso, vamos para a pergunta número 2. Vocês vão encontrar aqui nesse diagrama as palavras que estão em negrito no texto que nós vamos ler agora, que são essas palavras que eu vou circular. Então, vamos lá. O ciclo da água, conhecido cientificamente como ciclo hidrológico, a palavra hidro vem de água, refere-se à troca contínua de água na hidrosfera, entre a atmosfera e a água do solo, águas superficiais, subterrânea e das plantas. A ciência que estuda o ciclo hidrológico é a hidrologia. A água se move perpetuamente através de cada uma dessas regiões, constituindo os seguintes processos principais de transferência. O que quer dizer essa frase aqui, ó? A água se move perpetuamente através de cada uma dessas regiões, que a água está sempre se movimentando nessas regiões. Perpetuamente é uma coisa que acontece sempre, para sempre. Evaporação dos oceanos e outros corpos d'água, rios, lagos e lagunas. Então, a água dos rios, dos oceanos, dos lagos e lagunas, elas sempre estão evaporando no ar, e a evaporação, transpiração dos animais e das plantas também acontece. Precipitação pela condensação do vapor de água do ar e caindo diretamente na terra ou no mar. Esse texto está retomando o ciclo da água que nós vimos
no início do texto, mostrando com palavras mais científicas como que esse processo acontece. Todas essas palavras que nós circulamos, que estão em negrito no texto, vocês vão localizar aqui no diagrama. Pode pintar de lápis de cor ou circular de lápis de escrever, o que vocês preferirem. Na 3, nós vamos fazer a leitura de um outro texto e depois a gente vai responder as perguntas na sequência. O uso da água na agropecuária e na indústria, que são, na verdade, os lugares onde a água é mais usada. O desperdício acontece mais na agropecuária e na indústria, e o maior gasto de água que nós temos no nosso planeta acontece na agropecuária e na indústria. Então, vamos ver. Se considerarmos apenas a chamada água virtual, água utilizada do mundo, ou seja, a quantidade de água empregada para a produção econômica, sem contar o consumo direto, a agricultura passa a deter 67% da utilização de água, seguida pelo cultivo de animais, com 23%, e depois pela indústria, com 10%. Veja, ó, como eu falei para vocês, essas atividades econômicas são as atividades que mais demandam água, que mais usam água do nosso planeta. O uso da água no setor industrial se caracteriza por ser realizado de variadas formas. A citar, o uso como insumo no processo produtivo. Então, precisa da água. Insumo é um gasto necessário para fazer o produto. O uso em sistemas de utilidades, resfriamento, caldeiras, etc. E para fins sanitários, para higienização. Uma das técnicas de economia de água na agricultura mais conhecidas é a irrigação por gotejamento, em que o uso controlado da água propicia um melhor aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis, diminuindo o desperdício e poupando as reservas. Quando eles adotam esse sistema de irrigação por gotejamento, há, então, na agricultura uma economia de água, né? Outro método de irrigação que economiza água é a microaspersão. Infelizmente, o uso excessivo de agrotóxicos e sem o devido controle colaboram com a contaminação das águas. Isso torna o recurso impróprio para consumo e prejudica também a própria irrigação das lavouras. Quer dizer, uma água que foi contaminada por agrotóxicos não pode ser utilizada para irrigar as plantinhas e produzir alimentos. Logo, aqueles alimentos estarão comprometidos. Por isso que o uso de agrotóxicos é tão perigoso. Não só para a gente que consome depois aquele vegetal, aquela fruta, mas também para essa poluição da água que tem ali ao redor daquela plantação. Então, vamos ver aqui o gráfico que está demonstrando o que foi falado no texto. Então, no mundo, o uso doméstico corresponde em porcento a só 8%. Olha, o mundo inteiro, 7 bilhões de habitantes no mundo. E mesmo assim, a gente, como seres humanos, utiliza em casa só 8% da água que é gastada no mundo. O uso industrial é 22%. E a agropecuária é o maior gasto que tem, que é 70%. A criação de animais, então, para a carne, ela é o maior gasto que existe de água no planeta. Agora, no nosso país, ó, no meio urbano, 9%, industrial, 7%, rural, só 1%, o animal, 11% e a irrigação, 72%. Vamos ver aqui as perguntas. Como é distribuído o consumo de água na produção econômica? Vocês vão considerar econômico o industrial e o agropecuário. Quais são as técnicas de economia de água na agricultura? Está falando lá no texto, né? A irrigação por gotejamento.
C, conforme mostra a imagem acima, complete. No Brasil, o consumo de água urbano é de... Então, nós vamos ver aqui, ó, 9%. O da indústria é de 7%. Na agropecuária, de 1%. A agropecuária é os animais aqui, 11%. Perdão. E o rural, que é 1%. Pessoal, de geografia é só isso. Eu vou colocar aqui na sequência também o vídeo de história, tá? Para vocês fazerem as atividades de história.